Segundo Samuel 12, 5. Glória a Deus. Segundo Samuel 12, 5. Vocês que assistiram aí o rei Davi, vocês vão lembrar. Esse daqui, irmãos, foi um dos fatos mais marcantes na vida do Davi. E infelizmente foi um grande erro, né? Foi a grande falha de Davi que trouxe consequências durante anos, consequências ruins, né? Porque tudo que se semeia se colhe. Semeou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Irmãos, o Davi ficou enfurecido, irado, ao ouvir uma parábola de Natã, de um homem rico que possuía muitas ovelhas, muitos bens, e foi pegar o único bem de um homem pobre que só tinha aquele. Davi ficou enfurecido ao saber desses crimes cometidos por um rico. Estipulou uma sentença: vai pagar 4 vezes mais por aquilo que fez, sem saber que o tal homem rico era ele. Irmãos, nós precisamos meditar nesse texto e avaliarmos se tem alguns males, alguns erros, falhas que estamos cometendo e não nos damos conta. Cometemos muitos pecados e não nos damos conta, como fez Davi, irmãos. Nós devemos seguir a ordem do Senhor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Veja, irmãos, porque lá naquele mesmo texto disse: julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Muitas vezes cometemos erros, cometemos falhas, e julgamos outras pessoas pelos mesmos erros que às vezes a gente comete. Até condenamos, como fez Davi. Não, tem que pagar 4 vezes mais, isso e aquilo, sem saber que era ele mesmo que tinha cometido aqueles males, o adultério e um assassinato, porque indiretamente ele foi o autor do assassinato de Urias. Diretamente foi a espada dos amonitas, mas indiretamente ele preparou aquele crime. Então muitas vezes, irmão, principalmente nós, crentes com K, né? Muitas vezes a gente avalia comportamento de pessoas que não têm o entendimento que nós temos, as falhas delas, e até julgamos, errando, porque a palavra de Deus diz: não julgueis, com a medida com que julgado será julgado, e sem saber que nós estamos fazendo algo parecido. Nós estamos praticando pecados, cometendo falhas, e o pior, porque nós temos sido informados pela palavra do Senhor. A palavra nos informa o que é certo, o que é errado, né? Aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar atento à palavra de Deus. O Davi, ele só se deu conta dos crimes que praticou quando veio a palavra de Deus através da boca do profeta Natã. Ele não tinha se apercebido das atrocidades que ele cometeu, até que o Natã contou uma situação similar, dizendo: foi você que fez. A palavra de Deus, quando vem para nós, ela vem para nos edificar, nos dar direção, nos orientar, para nos iluminar, mas muitas vezes ela vem para clarear a nossa vida,
ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e para que a gente analise qual tem sido o nosso comportamento de acordo com aquela palavra que nós temos ouvido. Então, toda vez que você ouvir a pregação da palavra de Deus, examine-se. E se houver uma falha, como a falha de Davi, ou uma falha menor qualquer, arrependa-se. Arrependa-se. Porque, irmãos, nós somos instruídos por Deus através da pregação para corrigirmos as nossas falhas. Ele começou uma boa obra em nós, está nos aperfeiçoando. Nós não podemos mais cometer erros que cometíamos no passado. Agora não há mais a ignorância. Agora nós temos sido iluminados, orientados através da pregação da palavra de Deus. Não há mais desculpa para as nossas atitudes erradas, para os nossos pecados e as nossas falhas. E o preço é alto. O versículo 7 diz: então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, né, as mulheres de Saul, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, Davi. E segue o texto: por que, pois, desprezasses a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Por que nós desprezamos a palavra do Senhor? Por causa das tentações do inimigo. Davi foi tentado, irmãos, foi tentado pelo inimigo, que preparou uma situação para que ele ficasse no lugar onde não deveria. Ele devia estar à frente do seu exército, ele ficou em casa, foi tentado com uma visão de Batseba e acabou caindo em tentação. E aqui o Senhor diz, por que, pois, desprezasses a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasses com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Quer dizer, matou, adulterou, matou, e ainda ficou com a viúva, né, a mulher de Urias. Deus, através do profeta, relata tudo o que Davi fez de errado. Mostra os seus crimes, traz a sentença sobre ele. A espada sobre a sua casa não vai se apartar. Então, com Deus é tudo certo, tudo esclarecido. Você fez isso, aquilo outro, e em função disso está condenado, e a espada, a punição é que a espada estará sobre a sua casa. Então entenda, irmãos, tudo que é semeado é colhido. Assim como disse Davi, que o rico pagaria 4 vezes mais, aconteceu com ele. Porque ele sabia da lei, a lei previa um pagamento de 4 vezes mais aquela pessoa que tinha sido lesada. E por isso, por ter matado Urias, indiretamente, mas matou, 4 filhos de Davi foram punidos com morte precoce. Então, Davi trouxe a punição sobre os filhos, mas a punição maior foi sobre ele. Primeiro, aquela criança que foi fruto do adultério, o primeiro filho da Betseba com Davi, que viveu poucos dias. Segundo, Aminon morreu pela espada de Absalão, porque tinha abusado da própria irmã. Depois, Tamar, que a vida dela praticamente acabou quando ela foi abusada pelo próprio irmão. E depois, Absalão, que acabou se rebelando contra o pai, querendo tomar o trono do pai, e morreu sobre a espada de Joabe. Então, e depois, mesmo depois da morte de Davi, Salomão matou Adonias, que queria tomar o reino. Então vocês vejam que desgraça atrás de desgraça, morte
violenta e precoce atrás de morte violenta e precoce. Tudo como colheita de atitudes completamente erradas, de pecados, de falhas que Davi cometeu. Entendam, com Deus não há impunidade. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então que nós nos examinemos e verifiquemos se nós estamos fazendo, cometendo erros, falhas ou até mesmo pecados e não estamos nos dando conta disso. Toda vez que ouvir a palavra, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua conduta em relação àquilo que você ouviu através de Deus. Ou seja, hoje, o pregador, o pastor, ele está fazendo o papel que fez o profeta Natan, trazendo a palavra de Deus para que Davi acordasse, para que ele acordasse e enxergasse os seus erros. Ele estava relaxado, tranquilo. Até perguntou, quem que fez isso? Vai pagar 4 vezes mais. E era ele mesmo. Muitas vezes nós não estamos nos dando conta dos pecados, dos erros, das falhas que nós estamos cometendo. Muitas vezes a gente pensa que está bem, pensa que está fazendo certo e não está. Mas quando vem a palavra de Deus, examine-se e verifique os seus erros. Arrependa-se dos seus erros. Mude a sua prática, porque com Deus não há impunidade. Irmãos, Davi sofreu mais com a perda dos filhos do que se ele mesmo tivesse morrido. Entendam, é mais doloroso a pessoa ver filhos, entes queridos, morrendo violentamente, precocemente, do que a pessoa mesmo morrer. Entendam, ele até esperava que ele fosse punido, mas ele foi punido de uma maneira maior, vendo o sofrimento e vendo a punição sobre os filhos. Como é duro isso. Mas um pecado grave, por quem tinha tudo. Deus falou, te dei tudo. Se você pedisse, eu te daria. Por que que você transgrediu a minha palavra, tomando aquilo que não era preparado para ti? Deus, ele está, como fez a Davi, está preparado para nos dar tudo o que nós pedirmos, que é promessa dele, que é direito nosso. Nós não temos o direito de tentar pegar aquilo que Deus não nos deu, aquilo que não nos pertence, que não é direito nosso. Irmãos, esse negócio de levar vantagem é coisa do diabo, que aplica no mundo. Que você tenha a sua porção, que você tenha aquilo que Deus preparou para você. Clame, Senhor, eu quero a cura porque o Senhor prometeu, eu quero a libertação porque é promessa sua, eu quero prosperidade porque é promessa sua, eu quero conversão da família porque é promessa sua. Mas não tente tirar de alguém ou de uma maneira ilícita até, aquilo que não é promessa de Deus, não é o tempo de Deus, não é a maneira de Deus, porque senão vai pagar um preço caro. O que fazer numa situação de condenação? Pastor, agora eu já fiz, né? Agora eu ouvi a palavra, eu meditei, eu vi que eu errei, eu vi que eu falhei, eu vi que pequei. O que fazermos? Fazer aquilo que o Davi fez depois que tomou consciência. Salmo 51, versículo 1. Salmo 51. Davi, quando tomou consciência, quando o profeta trouxe à tona, à luz, as suas falhas, os seus pecados, os seus crimes, ele se arrependeu profundamente e fez o que deveria ser feito. Orou a Deus, clamou a Deus. E ele diz aqui no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares
e puro quando julgares. A solução sempre vem de Deus. Seja o que você fez, seja qual for o seu erro, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na presença do Senhor, clamar pela misericórdia do Senhor, clamar como clamou Davi, pedindo que Deus apague os pecados confessados com arrependimento. Confesse as transgressões. O Davi está confessando: eu pequei, eu errei. Ele não arrumou desculpa. Eu fiz isso por causa do povo. Eu fiz isso porque eu fui tentado. Também o que tinha aquela mulher de tomar banho no meio da tarde? Não, errei, Senhor. Errei, pequei. Pequei contra ti. E agora eu clamo, Senhor, com arrependimento, que o Senhor apague as minhas transgressões. Apague os pecados que eu estou confessando arrependido. Confessa, irmão. Confessa as suas transgressões. Não as encubra. Ninguém consegue encobrir nada de Deus. Mostre que você está ciente das suas falhas. Mostre que você está ciente dos seus pecados. E peça para que o Senhor te purifique. Peça para que o Senhor te limpe. Senhor, eu fiz isso. E à luz da sua palavra eu sei que agi errado, eu pequei. Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu coloco diante de ti. Senhor, apague, eu estou arrependido. Apague essa minha transgressão. E qual vai ser a resposta de Deus? Deus garante uma resposta. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Lá no finzinho da Bíblia. Você pega Apocalipse e vai voltando, né? E aí você vai encontrar as cartas de João. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Amém, povo de Deus? Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nunca diga que você não peca, irmão. Nunca diga que você não falha. Porque num mundo que jaz no maligno, com a natureza que nós temos, nós falhamos, nós pecamos. Só houve um que não pecou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que isso não sirva de desculpa para que você, identificando o pecado, continue pecando. Não, eu sou pecador mesmo. Não, sem isso, irmão. Então, nunca diga que você não tem pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que confessar, tem que botar para fora diante de Deus. E quando se confessa, vem junto um arrependimento, ou seja, uma decisão de não reincidir, de não tornar a fazer. E aí Deus promete perdoar os pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a palavra de Deus é que nos mostra a situação de erro, de falha, de pecado que nós estamos. É a palavra que ilumina a situação. Não há desculpa perante a palavra do Senhor. A palavra de Deus se ensina ou não. Se for não, está pecando, irmão. Não adianta vir com desculpa, com justificativas, querendo botar a culpa nos outros. A responsabilidade sempre é nossa. Nós temos o livre arbítrio. Nós decidimos. E se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Já está pecando de novo. Está mentindo. Está se aliando à filha do diabo, que é a mentira. E a sua palavra não está em nós. Irmãos, a certeza que você tem que a palavra de Deus está no seu coração, ela vem quando você reconhece que você falha. Quando você reconhece que você peca. Aí você sabe, não, a palavra está em mim. E ela mostrou que isso que eu fiz está errado, contraria a palavra. Entenda, irmãos, confesse as transgressões e não as encubra. Esteja ciente e seja sincero ao confessar os seus pecados. Essa é a direção de Deus. Arrependa-se. Arrepender-se é decidir não reincidir, não repetir.
E Deus, que é fiel e justo, perdoará os pecados e te purificará das injustiças cometidas. É o que diz aqui, nos purificar de toda a injustiça. Então, é sinceridade diante de Deus. Abrir o coração. Não adianta querer disfarçar, arrumar desculpa. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Senhor, errei, pequei contra ti, Senhor. Estou arrependido. Senhor, purifica-me desse pecado. Perdoa-me, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Como fez Davi. Porque se você tentar encobrir uma falha diante de Deus, olha o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, nunca encubra, nunca disfarce uma transgressão. Se o fizer, nunca prosperará. Não vai ter sucesso em nada. Para alcançar misericórdia, é preciso confessar e abandonar. E só confessa e abandona quem se arrepende. Confessa diante de Deus, não encubra a transgressão. Não acha que você deixando de confessar que vai passar desapercebido. Não, confessa: Senhor, eu pequei, eu fiz isso em tal ano, eu fiz isso em tal situação. O Senhor sabe muito bem. Arrependo-me, Senhor. Apague essa minha transgressão. Apaga, limpa. Zera a sua ficha diante de Deus. Faça como as consequências virão, porque tudo que se semeia colhe. Mas é necessário se acertar com Deus, irmão. É necessário ter apagado os males diante do Senhor, que o Senhor apague. É preciso estar em comunhão com o Senhor. Veja aqui, Salmo 51, continuemos a partir do versículo 5 agora. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi confessa sua natureza pecadora e pede: purifica-me, Senhor. Alegra-me, Senhor. Não veja e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Peça isso, irmãos. Nós estamos muitas vezes acostumados a pedir a Deus bênção, pedir milagre, isso é direito nosso, vamos pedir. Mas nós precisamos pedir para que Deus apague as nossas transgressões. Muitas vezes o que está impedindo você de receber bênção são pecados não confessados. Muitas vezes o que está impedindo você de ter uma comunhão maior com Deus são pecados e iniquidades não confessados. Irmãos, Davi aqui não está pedindo nada material. Não está pedindo bênção, quer dizer, está pedindo bênção para a alma. Bênção para o espírito dele. Entenda, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 59, versículo 2, que pecados e iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Não pode haver essa divisão. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso melhor. Sem Deus estamos perdidos. Nada podemos fazer. Nós precisamos andar grudados, em comunhão com Deus. Então tem que limpar aquilo que faz divisão. Irmão, não é só pedir bênção, não é só pedir milagre. É pedir para que Deus perdoe falhas nossas, pecados, iniquidades.
Muitas vezes a pessoa faz uma campanha, busca, ora, planta bananeira, faz isso, faz aquilo e não recebe por quê? Porque há uma divisão, há um pecado que ela acha que não é pecado, há uma iniquidade que ela já se acostumou e ela não tira. Tem que tirar, tem que se arrepender, tem que pedir para que Deus perdoe, tem que limpar tudo aquilo que está separando você de Deus, para que você possa receber. Temos pecado, e o que temos pedido a Deus são só bênçãos materiais, irmão. Está errado. Nós temos que limpar o nosso coração, limpar a nossa ficha, porque se você confessar, e confessar arrependido, Deus é fiel e justo, como diz 1 João 1,9, para perdoar os seus pecados. Então tem que limpar a ficha, tem que limpar o coração, tem que tirar toda a tranqueira que está fazendo divisão. Muitas vezes você fez alguma coisa num passado até recente e não se arrependeu, não pediu perdão a Deus. O Davi estava tranquilo lá no palácio até que veio o profeta falando, foi você que fez isso. Aí caiu a ficha. Que caia a nossa ficha hoje, irmão. E que nós analisemos a nossa conduta. Porque muitas vezes você acha que está bem, que você é de Deus, que é isso, que é aquilo, mas tem alguma coisa lá impedindo bênçãos de Deus. E o diabo usa para travar. Usa mesmo. Entendam, nós temos que limpar o nosso coração, limpar a nossa mente. Nós temos que confessar esses pecados, seja recente ou não. E Deus é fiel e justo para perdoar, mas tem que se arrepender, e se arrepender é não reincidir. Jamais vou fazer de novo, e não faça de novo. Não brinque com Deus. E aqui vem o mais importante no Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, tais pecados, tais iniquidades, podem nos afastar do Espírito Santo. E Davi clama que não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele habita em nós. Ele nos protege, nos orienta, nos livra. Sem o Espírito Santo nós estamos perdidos na mão do inimigo. Aqui o mais importante, você pode perder bens, pode perder dinheiro, pode perder muita coisa, mas nunca perca a comunhão com Deus. Nunca perca a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É o mais importante nas nossas vidas. A presença, a comunhão com Deus é o mais importante na nossa vida. Mesmo que você ainda não tenha entendimento para avaliar isso como está sendo colocado. O mais importante é a presença de Deus, a comunhão com Deus, a cobertura de Deus. É isso. Nunca se afaste de Deus. Porque Deus nunca quer se afastar de nós. Nós é que fazemos coisas que colocam impedimento para a ação de Deus, fazem divisão entre nós e Deus. Na presença, com a comunhão com Deus, com a sua palavra, você pode reconquistar tudo que o inimigo tirou. Você pode reconquistar tudo que é bom. Agora, sem Deus, não tem saída. Não tem restituição, não tem restauração, não tem reconquista. Por isso, nós nunca podemos perder comunhão com Deus. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que se afastam da casa de Deus, param de ouvir a palavra de Deus, param de orar, estão fazendo o pior, estão se isolando, se apartando do Senhor, estão, de certa maneira, abrindo os braços para o inimigo agir. Entenda, irmãos, o Saul
é um exemplo negativo. O Saul, até que ele não cometeu grandes crimes, foram desobediências. E quando veio a sentença do profeta Samuel sobre Saul, o que ele pediu? Ele pediu para não perder o trono. O Davi fez diferente. Davi pediu para não perder a comunhão com Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu quer a coroa, leva a coroa. Se você quer que eu volte a cuidar de ovelha no meio do mato, eu vou cuidar. Mas eu quero a comunhão com o Espírito Santo. Entenda, irmãos. Não se apegue aos bens materiais. Se apegue às bênçãos espirituais. Esse é o segredo. Nós precisamos crescer um pouco mais. Chega de pedir doce e bala como criança. Nós queremos o melhor. E Deus é o melhor. O Saul pediu para não perder a coroa, mas não pediu para ter comunhão com Deus, continuar com a comunhão com Deus. O que aconteceu? Perdeu a coroa, não teve comunhão com Deus e era perturbado por demônios. Davi nos ensinou. Ele errou, pecou, cometeu crimes, atrocidades que ninguém aqui cometeu. Mas ele nos ensinou. Ele se examinou quando ouviu a palavra de Deus através do profeta. Confessou os seus pecados. Pediu perdão ao Senhor. E pediu para que o Senhor nunca se afastasse dele. Esse é o segredo, irmãos. O melhor que temos é Deus. É sua presença. Não deixe que pecados não confessados façam divisão entre você e Deus. Nunca se afaste da presença de Deus. Não, agora eu não vou mais na igreja. Não faz isso, irmão. É aqui que você tem comunhão. É aqui que você ouve a Deus, porque aqui Deus fala. Amém, igreja? Então, nunca perca a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque se você estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, Ele apaga as suas transgressões e você reconquista tudo. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus poderoso.